Olá, gente, boa noite. Aqui é o Christian. É, gente, vocês devem estar se perguntando, o que que houve com o Christian? O Christian não apareceu ontem para falar sobre o empate do Grêmio, sobre a derrota do Internacional. Calma, gente, calma. É claro que eu ia aparecer, né? A gente estava sumido aí, entre aspas, aí, porque não teve Campeonato Brasileiro, teve jogo da seleções brasileiras e eliminatórias da Copa da América, eliminatórios da futebol europeu. Vamos falar tudo hoje. Hoje é um dia especial para mim, já vou contar por quê. Mas antes disso, vamos, né, deixar o like aí para vocês aí, para ficar por dentro do vídeo, do Fim de Papo Grenal, sobre o Instagram, tudo junto aí, pessoal. É, Ontem eu tava vendo o jogo do Grêmio, né? E o do Inter ali, o jogo do Grêmio muito legal, assim, os dois times assim, querendo jogar, né? O Grêmio mais no primeiro tempo, o Corinthians mais no segundo tempo. O time do Inter ali, acho que já é modo férias já. Acho que o Roger já falou isso pros jogadores, viu que entraram tudo caminhando em campo, podia tomar um chocolate do Galo, o Galo podia apertar mais ali, que podia fazer uns 3-0 tranquilo. O Inter teve uma chance ali, uma bola do Tabata ali, né, no início do jogo. Depois o Borré teve umas três chances ali que, né, mas nada assim de perigo pro Atlético Mineiro, né? Diferente do Grêmio, que o Grêmio aí deu a volta por cima aí, né? O Grêmio ainda, quando é time grande, o Grêmio toma gol. O Grêmio tava uns jogos aí sem tomar gol. O único jogo que o Grêmio jogou bem aí foi contra o Juventude, que todos nós falamos lá 2 semanas atrás, né, no meu vídeo. Contra o Juventude, infelizmente, eu acho que vai cair. Mas o Juventude não tá junto com o Inter na zona lá, né? Da degola. Pois é, o Internacional na zona da degola, gente. Mas vamos falar sobre o jogo agora. Vamos lá, gente. Então, para começar o vídeo, para falar sobre o jogo do Grêmio, né, com o Corinthians aí, que foi o jogo às 8 horas da noite de ontem. É, o Grêmio, o Grêmio aproveitou muito bem esses dias de treinamentos aí que o Mano teve, uma semana longa assim, de treinamentos aí, né? O Mano, de novo, o Cristaldo, gente. Eu não tô enganado com o Cristaldo, eu já vim falando outros vídeos sobre o Cristaldo. Jogo grande ele não aparece. No caso, o jogo de ontem ele não apareceu, tá? Quanto o Juventude, ele apareceu porque era o Juventude, gente, tá? Mas o Bright White aí, tem que falar dele. Centroavante, goleador, faz gol, faz jogada, né? Dois pontos pro Alisson aí, que é da base do Grêmio aí. O Mano achou ele ali. O outro lado, o Kiko Oliveira, infelizmente sentiu aí. Sentiu aí no jogo aí, saiu no. Antes de acabar o jogo ali, saiu. Mas o Grêmio tá assim, o Grêmio sem armador, no caso não é o Cristaldo, pra mim eu penso assim, o Grêmio joga mais que o Inter sem armador, sem o Alan Patrick. Não era pra ser o Inter, falando agora do Grêmio e do Inter tudo junto, gente, tá? Os jogos foram no mesmo dia, no mesmo horário, né? Muda ali uma diferença de 8, um foi às 8 horas, o outro foi às 9h30, beleza. A diferença do Grêmio pro Inter, o Inter com o Amador é melhor, né? Todo mundo sabe que o time do Inter é melhor com o Amador, o Alan Patrick. Mas o Alan Patrick já está de férias. Será que o Roger não viu isso? Já viu que lá no jogo passado com o Inter, ó, mensagem no Instagram. Será que o Roger já não viu que o Inter já ia sem um armador para lá? Não podia botar o Oscar Romero aí? Gente, não sei, não fui ver ontem se ele estava no banco de reserva. Acredito que estava, eu acho, tá? Será que não podia jogar ele? É só um jogo.
Depois os jogadores vão entrar em férias de novo. Por causa da Mundial de Clubes aí que já vai começar amanhã, sábado. Só com o três volante, o Bruno Henrique, gente, péssima partida dele. Esse Ronaldo aí, mais ou menos. Pro gauchão tá bom, mas pro Campeonato Brasileiro não dá. O Thiago Maia ali, ele é bom jogador, tá? Ele viu que, o Roger viu que agora, sem o Fernando, que tá, rompeu o joelho, acho que volta daqui uns 5 meses, quase lá setembro, outubro, eu acho. Uma pena realmente pro time do Inter, pro time do Roger. Aí começa com, tá legal, Tabata, Borré, tá? Ah, a zaga é a mesma, atrás da zaga para trás é a mesma. Não podia começar com o Oscar Romero, né? O Wesley de um lado, beleza. Borré, centroavante, do outro lado, Tabata. Dos três, tá? Vamos botar três atacantes, tá? Aí fica os três volantes, não teve amarrador. Então o Roger, ele foi para Minas para tentar não tomar uma goleada. Ele já sabia que não ia ganhar o jogo. Tá? O Roger acho que já sabe, só que o Roger é experiente. O treinador nenhum vai dizer que já vai entrar e vai perder o jogo, né? Só quem falou isso uma vez que eu vi foi o Renato Gaúcho. Quando ele treinava o Grêmio, quando o Grêmio foi jogar 2019 com o Flamengo lá de 5-0 o Grêmio topou. Ali o Renato Gaúcho disse na entrevista, olha, a gente sabe que o Flamengo é isso, é aquilo, podemos perder o jogo, mas a surpresa vai ser se o Grêmio eliminar o Flamengo dentro do Maracanã com 60 mil torcedores. Essa foi o que o Renato falou. E o Renato já sabia que não ia passar. Tá? Mas futebol é isso. Mas, falando ainda do jogo de ontem, do Galo e Inter, tá? Mas, o que vamos esperar do torcedor? O presidente do Internacional disse que, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro que ele teve um jogo aí que o Inter ganhou, um jogo não, muito tempo atrás. O Inter ganhou, o Inter precisava de 4 coisas, tá? Ser campeão gaúcho, conseguiu. Se classificar para a Copa do Brasil, conseguiu. Se classificar para a Libertadores e ficar na tabela do Brasileirão. Cara, o Inter é 17º, ele abre a zona do rebaixamento, gente. O Inter que antes de começar o campeonato era candidato a título brasileiro. O Inter tá passando vergonha aí, gente. O Mirassol, gente, com todo respeito, tá na frente do Inter. Bragantino. Olha só. E aí? Quem fez o certo ainda pra mim foi o Grêmio. Por quê? Porque quando o Grêmio todo atrapalhado com o Quinteiros, não deixou nenhum legado pro Mano, o Mano começou do zero. Tá, o que o Mano fez? Ele organizou a zaga para tomar menos gol, né? O Grêmio não foi bem na Sul-Americana, isso é verdade, todo mundo sabe. Mas com o Juventude ele dominou o jogo. Claro, era o Juventude, mas era o adversário que tinha, do da hora. Tá. Jogou ontem com o Corinthians, que é um bom time do Corinthians. Corinthians desfalcado, sem o Yuri Alberto, sem o Depay. Isso aí já tá. O Yuri Alberto tá lesionado, né? O Memphis Depay tá de férias já entrou em clima de férias, já nem tá no Brasil. E o Grêmio já sabia disso, né? O Mano já sabia. Então, vamos tentar ganhar o jogo do Corinthians, vamos jogar em casa, né? O Corinthians não, né? Apresentou uns chances ali, né? Aquele Garro, muito bom jogador, camisa 8, perna esquerda. Esse Garro aí, ele, se fosse brasileiro, pra mim, ele seria convocado. Talvez para ser um reserva ali, né? Mas um chute bonito dele né, fora da área ali. O Mano teve a mesma visão que eu tive, né? Faltou aproximação ali que o Mano fez em campo ali quando mostrou na TV, né? Faltou ali alguém chegar nele ali, tentar não chutar, né? O cara pegou um bom chute lindo ali no ângulo do Thiago Volpe ali. Mas o Grêmio jogou aquele futebol ali. Entrou o Pavon, vaiado. Olha,
O Pavon, o Pavon, gente, eu lembro dele no Boca, no Boca Juniors. 2018 ali, jogando contra o Cruzeiro, que era o Mano. Depois joga contra o Palmeiras, que era o Felipão, acho, né? Acho que era o Felipão. Ou era o Cuca, agora eu não lembro na Libertadores. Acho que era o Felipão, sim. Né? Aquele gol do Benedetto lá, os 3 gols que ele fez no Palmeiras num jogo. 3 ou 4, não lembro. Mas, falando ainda do Grêmio, no meio-campo ali, do Pavon, meu, o Pavon é estranhíssimo. Eu canso de falar aqui. Eu sei que tem gente que me critica, tudo certo, que eu falo do Pavon, que ele é isso, que, papapá. Cara, mas ele tá no Grêmio. Ele não tem 15 gols no Grêmio, eu acho, em 2 anos no Grêmio. Ele jogou com ele foi treinado pelo Renato e teve uma segunda chance agora aí. Não mostrou nada. Com o Quinteiros, ele era titular. Tanto é que aí o Quinteiro saiu, aí veio o Mano aí, ficou um dia assim, ó, sem ser relacionado, né? O Amuso tá aí. Falando do Grêmio assim, em geral, assim, ó, Amuso, Pavon, Camilo, zagueiro Germerson. Olha só o que tem o Grêmio. O Grêmio tem um time bom. Esses aí que eu disse aí, gente, esses aí têm que ir embora do Grêmio. Não dá pra ficar com esses caras aí. A não ser que o mano tira o chapéu pra esses caras e fala assim, ô meu, seguinte, ó, vamos jogar assim, assim, ó, que vocês têm qualidade com a bola no pé. Eu também acho, tá? Se eu botar 1 por 1, o Grêmio é melhor que o Inter. Não é porque o Inter tá lá embaixo, mas é que o time do Grêmio não joga, né? O Grêmio tem um reserva que entra e pode decidir um jogo. Seguri da base, Riquelme, tem Alisson, Riquelme, tem Ronald. Cara, o Grêmio tem um time ali para manter talvez o mesmo ritmo ali. Tem Arezzo, tem Monsalve, tem esse aí, o Aravena. Olha só o banco do Grêmio, gente. Dá para fazer é o titular 11 mais 5, 6 jogadores para entrar, gente. O time do Inter não. O time do Inter ali, talvez o ataque, o Valencia e o Borré ali, né? Os dois se revezam. Aí, quem mais tem ali na reserva ali? Alguém me ajuda aí. É... Às vezes é esse o Ronaldo aí também, que é o Fernando titular, ele e o Bruno Henrique. Daí o Thiago Maia é reserva, é titular. Lateral não tem. Aí esse Ramon aí tá sem ritmo ainda, sofreu ontem. Ontem sentiu alguma coisa quando começou o segundo tempo, já saiu. Mas o Inter joga mal ainda com o titular. Tanto é que aí sem o Alan Patrick, o Inter não tem criador. Não tem criador, gente. Não tem. Esse Oscar Romero, eu já disse lá quando ele veio pro Inter, é um jogador mais ou menos. Ele não vai. Se ele entrar um dia, decidir um jogo, fazer um golaço, decidir um 2-1, 1-0 fora de casa, um gol no Beira Rio, alguma coisa, beleza. Ele cala a minha boca. Tanto é que não fez nada, o que ele fez? Ah, ele tem um passe aí, se eu não me engano, aí, né, pro gol do Bernabé, lá contra o Nacional do Beira Rio pela Libertadores. Tá, isso aí eu lembro. Legal a assistência dele ali. Não, legal, mas foi só. Tá? Aí ele entra aí num jogo no Beira Rio, não, contra esse Maracanã, acho, pela Copa do Brasil, acho que ele faz um gol. E ele tem um jogo bom com o Cruzeiro no Beira Rio, que foi no início do Brasileirão, que o Cruzeiro era péssimo. Né, que ele entra ali porque já tava 2-0 pro Inter, né? E o Cruzeiro tem um a menos, a gente lembra isso aí. Tá, mas foi só muito fraco, fraquíssimo. Que ontem, quando acabou o jogo do Inter ali, já era umas 11h20, 11h25, daí eu dei uma lida ali sobre os jogadores do Inter. Cada um ali depois, gente, que acabou o jogo, cada um pegou o voo e cada um foi para um canto. Tá certo, o jogador merece, sim, como nós, que a gente trabalha, empresa, a gente merece, tá? Mas, por favor, gente, vocês têm que correr mais. O time do Inter, se o Inter jogar assim, é claro que o jogo do Flamengo e Libertadores é em agosto.
Mas se o Inter jogar assim, se o Internacional jogar assim, ele vai tomar uma goleada do Flamengo. Tanto é que o Inter, o primeiro jogo do Flamengo, sem a Arrascaeta, né, suspenso. O Gerson tá aí envolvido numa transação aí pro time aí que apareceu aí pra ele aí, talvez sim, talvez não. Mas o time do Inter não pode jogar assim. O Internacional é 17º colocado do Brasileirão. Pior que eu acho que ganhar o Gauchão engana. O Grêmio aí tava. O Grêmio ganhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Legal mesmo, porque o Inter não tinha time para competir com o Grêmio. Não tinha. Tanto é que a gente aqui do Rio Grande do Sul, a gente. Claro, o Campeonato Gaúcho é importante pro Grêmio, pro Inter ali. Mas ele ilude demais a gente, que a gente já entra grande para as competições nacionais. Desculpa. A gente não consegue bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo. Eu acho que nem com o Bragantino, Corinthians. Tô falando dos grandes aí. Claro que eles têm dinheiro, tem aquela conversa toda, mas não dá. Olha o que o Grêmio passou aí na Copa do Brasil. E o Grêmio não ganhou nenhum jogo na Copa do Brasil. O Inter aí no Campeonato Brasileiro é o 17º, gente. O último jogo que o Inter ganhou foi do Juventude, que o Grêmio ganhou antes do Corinthians. O Inter ganhou do Juventude no Beira-Rio por 3-1, eu acho, né? Sai perdendo indo no jogo num sábado, se eu não me engano, onde o Borré se lesiona. Ele entra no jogo e se lesiona, né? Depois o Inter ele empata com o Mirassol no Beira-Rio, gente. Desculpa, não pode empatar com o Mirassol no Beira-Rio, né? O que mais? Perde ontem, empata com o Mirassol lá atrás. Ele tem uns jogos ainda com Fortaleza, ainda bem atrás. É assim, ó. É escândalo. Não dá, perde do Palmeiras no Beira-Rio. Então, eu sei que início de campeonato, tem aquela coisa toda ali, mas já estamos na 12ª ou terceira rodada já. Falta, deixa eu ver, 12ª, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Falta 6, 7 rodadas para já acabar o turno. O campeonato começou em abril, já estamos em junho. E o Inter tá nessa situação aí, ó. Se preocupou com a Libertadores, sei o que. É verdade. Mas ele que não sabia disso, de ser a Copa do Brasil, Libertadores. Aí o Grêmio aí também. A gente já sabia que vamos ficar em segundo lugar, então vou botar os reservas, mano. Legal, mano. Legal mesmo. Boa. Pra ver se um time dá uma resposta aí. Né, mas foi empate isso. Foi um empate isso, se eu não me engano. Não, o Grêmio ganhou. Desculpem. O Grêmio ganhou o jogo, mas foi insuficiente no saldo de gol. Né? Ele não ganha as duas partidas do Godoy Cruz, que era o time da chave ali, né? Agora o Grêmio pega esse Alianza Lima aí, depois do Mundial de Clubes. Aí eu quero ver. Time do Barcos e do Guerreiros, dois da dupla Grenal. E aí? Mas e agora? Claro que vai ter, tem tempo. O Grêmio tem chance de passar por esse time, né? Diferente do Inter, contra o Flamengo, contra o Fluminense, né? E aí? O que eles vão fazer? O Grêmio comprou aí agora o empréstimo aí do o Alex, ah, esse jogador do que veio do Corinthians aí. Como é que é o nome dele, gente? Alex Santana, desculpa, que jogou já no Inter também, acho que lá na base, se eu não me engano. Ele tem 5 jogos no ano. Tomara que resolva aí o que o Mano pede aí. Ele é um meio campo, se eu não me engano, joga na frente, ou é volante, ali joga no meio. Porque o Cuejá, não sei. A gente não sabe do Cuejá. 1.300.000 por mês. O Cristaldo eu não sei, tá? Deve voltar o Felipe Carbajo aí, que todo mundo conhece ele, né? De empréstimo. O que mais? Aí tem o Vila Sante ali, tem o Dodge, que é um. Tá jogando bem o Dodge, tá assim. Tem ali um bolo no meio ali, tá? E aí? Por que o primeiro reforço do Mano é esse?
Esse reforço do Inter, aí, o lateral aí, acho que é direito, ou é esquerdo, eu não sei. Joga no São Lourenço. Gente, desculpa, eu não sei esse cara. Não conheço o cara, nunca ouvi falar. Eu vi uns vídeos dele ali quando o Inter botou lá no Instagram lá. Não sei. Não sei, não conheço esse cara, não acompanhei esse cara. Mas agora com a parada mundial, eu vou dar uma olhada nos todos os jogadores que estão no Grêmio e no Inter. Quem tá se dedicar mais. Porque, olha, se olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi o que aproveitou, tá? Dos times que estavam lá embaixo, tá? Claro que tem vitória. O Santos também, o Santos tá uma draga desgraçada também com o Neymar, né? O Sport, o Sport, gente, como a gente não fala muito dos outros times aqui, né? Tirando do Rio Grande do Sul, o Sport vai cair, gente. Ele é o último colocado. Ele tem 4 pontos. É muito pouco. O Inter não pode ficar ali. Claro que é a parada aí. Agora o Roger, né, vai ver o time aí pra jogar depois, quando voltar o Brasileirão. Daí vai ter Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ah, mas aí eu vou ter que poupar os titulares no Brasileirão para jogar a Copa do Brasil. Ah, eu vou ter que poupar os titulares para jogar a Libertadores. Ah, mas o Inter tá lá embaixo. O Inter tá atrás do Santos, tá atrás do Mirassol, tá atrás do Grêmio, tá atrás do Vitória. Tô falando dos times pequenos, tirando o Grêmio e o Santos, tá? O Inter tá atrás desse time. Como é que vai poupar os caras contra esses times aí? Vai ter que somar pontos jogando em casa, fora de casa. O Inter, ele não tem uma vitória fora de casa. Não tem. Ele empata a primeira partida com o Flamengo. Claro, Flamengo casca grossa. Ele empata com o Fortaleza 0 a 0, onde o Cabernet se lesionou. O Cabernet se lesionou lá e não voltou mais, tá? Não jogou nenhum jogo não jogou a Libertadores no Inter. Aí ele, tô tentando lembrar, gente. Ele perde do Corinthians lá no estádio do Corinthians de 4 a 2, num jogo maluco, podia ser 6 a 2, né? 6 a 1 pro Corinthians também. Fácil. Depois no Beira-Rio aqui, ele empata com o Mirassol, gente. Desculpa. O Inter empata lá com o Vitória também. O Inter quase perde o jogo. O Inter pode ter perdido um jogo com o Vitória. Vitória não, desculpa, Sport. O último colocado. O Inter gosta assim de reanimar, animar os fracos dos torneios. O Inter sempre foi assim. Com todos os treinadores que passaram. Aí o Grêmio, com o fracasso na Copa do Brasil aí, né? Se classificou e pra te ver, se classificou aí na Sul-Americana e ficou em segundo, gente. Vai jogar 2 partidas que nem precisava, gente. Aí tem um adversário lá, quem passar, já tem um adversário definido ali. Jogos vão ser todos depois do Mundial de Clube. Ali pro final de junho, com julho ali, mais ou menos ali. Aí o bicho pega aí, né? E tem Copa do, aí o Inter. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Inter que antes de começar, gente, eu sempre disse, antes de começar os meus vídeos aqui, que já tem quase 50 vídeos, tem 43 vídeos já, né? Obrigado quem assiste. Depois a gente vai dizer quantas visualizações tem isso aqui. Obrigado realmente. Obrigado, obrigado, obrigado pela força, pelo que vocês comentem, que vocês me sigam no Instagram, que vocês ouvem os meus áudios aqui nos meus vídeos. Legal, em breve, como eu sempre falo, vai ter imagens e vídeos já, né? Esses dias eu tava participando de uma live de um cara lá de Cachoeirinha lá. É um cara que comenta vídeo também, que nem eu, sim, né? Ele viu meus vídeos, se interessou e me convidou pra ir lá, né? Foi bem bacana ali, a gente conversou, participei da live dele lá. Não vou falar o nome dele aqui. Depois vocês vão ver que ele vai curtir alguma coisa minha aí. Tá tudo certo. Mas Grêmio e Inter tem que ficar esperto. Principalmente o Inter, né? Porque o Inter tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Pega o Fluminense do Renato.
Os dois jogos. O Renato já deu um atropelo no Inter aqui, no Beira-Rio. Renato conhece o Inter. Todo mundo conhece o Inter. O Renato conhece, tá? Agora o Inter pega o Flamengo, primeiro jogo lá, e pode ser eliminado dentro do Beira-Rio. É o que estão dizendo. Mas o jogo é daqui a 2 meses. Como é que vai estar o Inter daqui a 2 meses? Será que vai estar Carboneiro? Tem o Vitinho na zaga. Será que volta o Mercado? Não sei, o zagueiro. Vitão, será que vai estar aqui? Não sei. Rocher, será que vai estar para disposição? Não sei. É isso aí. Claro que o Flamengo é o super time para ganhar o Mundial, para ganhar a Libertadores, para ganhar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Isso é certo, o Flamengo é candidatíssimo a esses times aí. Para ganhar Flamengo e Palmeiras, os dois. Quem bate de frente com eles da América, talvez o River, né? O River que é o grande da Argentina, nas competições, realmente é. Aí tem que bater no Flamengo e no Palmeiras, tá? Tem o Racing aí que tá fazendo uma campanha boa. Racing que é o bicho papão dos brasileiros aí. Mas é isso, gente. O vídeo já vai chegando quase 30 minutos já. Depois da Copa, depois das eliminatórias da Copa e do Brasil aí, seleção brasileira, que a gente olhou uns jogos aí. E aí teve só um jogo, que foi o jogo de ontem, né? Agora são 7 horas e 38 minutos da noite. Aí teve só um jogo que a gente acompanhou agora aqui, que eu comentei de falar aqui, foi o jogo do Grêmio com o Corinthians ontem na Arena e o Inter lá no Belo Horizonte contra o Galo. Agora o campeonato volta só praticamente um mês mais ou menos aí, tá? Quando o campeonato voltar a gente volta para falar mais falando do Grêmio, falando do Inter, o Grêmio na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, o Inter no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Mas tem que puxar um puxão de orelha lá da Zona Sul, lá do Rio Grande do Sul, do Inter, tá? Porque o time ontem entrou sem vontade, os jogadores caminhando em campo. Teve umas chances ali, que foi a bola do Tabata no início do jogo, só, mais nada, não ameaçou ninguém. O Vitão é um baita zagueiro ali, o Vitão. Ele só fica atrás para mim do Léo Ortiz do Flamengo, tá? Dos zagueiros do Brasil. Vitão só fica atrás do Léo Ortiz do Flamengo, tá? Que é um bom jogador, o Vitão. Mas ontem ele fez o gol contra. Mas não dá pra acabar com a vida dele, não, hein? Tá bom? O vídeo de hoje é esse aí. Agora a gente vai acompanhar aí o Mundial de Clubes aí. E o Mano tá com uma boa coisa do Grêmio. E vão tocar o barco, viu? Boa noite. Até o próximo vídeo.